Porque quando você recebe pela fé, você já está usufruindo. Porque o justo não vive pelo que ele vê, vive pelo que ele crê. Amém? O meu justo, diz a palavra. Deus disse, o meu justo viverá da fé. Quem é justo aqui? Aleluia. Quem é a justiça de Deus aqui? Glória a Deus. Além daquilo que pedimos ou pensamos. Agora aqui é que vem. Segundo o poder. Diga, o poder que em nós opera. Você tem poder aí dentro. E esse poder faz além do que você pede, do que você pensa. Porque a nossa imaginação diante da imaginação de Deus é muito pequena. A gente imagina coisas muito pequenas e Deus quer fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Sabe que o poder que opera em nós é chamado dunamis. Você sabe que dunamis, tem um professor de português ali, o nosso irmão Eduardo, né? Eu vou falar que a etimologia, olha que nome bonito, eu lembrei de você, Edu, quando eu estava preparando. Ou seja, a história dessa palavra, a raiz dessa palavra, ela tem uma tradução que quer dizer ser capaz de fazer. Ela dá a raiz da palavra dinamite. Irmãos, este poder que opera em você é mais poderoso do que uma dinamite. Sabe que às vezes a gente lê a palavra passando pela palavra. Está aqui Martinha, que é professora do Rema, e ela sabe, quando ela vem ministrar, ela nos dá as direções também, a aula, e todos os professores, está aqui Tereza também, né? Eles nos dão a direção, quem não fez o Rema ainda faça, porque é poderoso, amém? E você tem que não passar pela palavra apenas lendo. Você tem que esquadrinhar a palavra. Eu poderia pregar aqui, irmãos, a minha vida inteira e eu não definiria o que esse poder que opera em nós, segundo a nossa vontade, sabia? Quando eu falei aqui que você decidiu vir no culto, foi um poder que operou dentro de você. Porque eu tenho certeza que comigo, nós estávamos num velório hoje da mãe de um membro dessa igreja. Ela partiu com o Senhor e para o Senhor. Então há conforto, amém? Porque ela passou da vida para uma vida com Deus. Passou para a eternidade com Deus. Então, amados, eu tive ali, depois que eu cheguei em casa, muitas coisas, independente de estar na escala para ministrar, mas nós percebemos, é perceptível. Quando você começa a orar pelo povo, você sente. Toda pessoa que vem ministrar a palavra, Joana, pastor Antônio, Osana, pastor José, todos os que vêm ministrar a palavra, quando oram pelo povo que vem, sente que há uma resistência. E é esse poder que está dentro de você, acionado por você, que faz você vencer essa resistência, faz você vencer os desafios da vida. Porque sabe, eu costumo sempre dizer isso, irmãos, o grande desafio é você trazer a palavra de Deus para a prática da sua vida, para o seu dia a dia, para que você verdadeiramente possa dizer, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, amém? Abra a palavra de Deus, por favor, em Efésios 3,14, você já está aí. Porque Paulo vem instruindo a igreja de Éfeso a dizer assim, ora, você sabe que ora vem depois de alguma coisa falada. Nós vamos ter a Santa Ceia aqui no domingo.
Ora, será que Cida, Edu, nós vamos preparar a ceia no sábado à noite ou no domingo de manhã? Então nós falamos alguma coisa antes e depois nós vamos dizer o que é que veio antes dessa coisa. Então vamos lá. Efésios 3,14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. Tem algum santo aqui? Qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Sabe, irmãos, você vê numa mesma instrução, separados por apenas 2 versículos, Paulo sendo instruído por Deus, inspirado por Deus, a que você tenha consciência que você tem poder na sua vida, para vencer todas as armadilhas do diabo. Sabe que orando, o Senhor me falou, dê o tema dessa sua ministração, fugindo das armadilhas. Abra a palavra de Deus em Salmos. O pregador tem isso, ele começa pelo fim, e depois do fim ele faz o começo, porque quem o conduz é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, é e será eternamente, o autor e consumador da nossa fé. Salmos 25:15. Aleluia. Você gosta da palavra? Glória a Deus. Eu esperei você falar que você ama a palavra. Aleluia. Aleluia. Você abriu aí? Na NVT está escrito assim: meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele livra meus pés de armadilhas. Amados, nós estamos num culto do Espírito Santo e do poder, mas esse poder vai te livrar de armadilhas. Sabe que existem muitas armadilhas no decorrer da vida, e muitas armadilhas, muitas pessoas caem nessas armadilhas e param de congregar. Muitas armadilhas, por a pessoa não ter consciência desse poder, ela começa a enxergar os problemas dela nas pessoas que as lideram. Isso é falta de ter consciência do poder. Elas começam a colocar a culpa dos problemas que estão por falta da consciência do poder, porque nós lemos juntos que é aquele poder que nós temos operando em nós e que faz abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Amado, a diferença de você e de mim é nenhuma. Eu estou numa plataforma com o microfone da mão, foi incumbido a mim trazer a palavra de Deus a você, e eu estou com essa responsabilidade. E nós temos que estar conscientes dessa responsabilidade. Mas sabe que quando terminar esse culto, você vai para a sua casa, e não é o poder do pregador, não é o poder da profetisa, não é o poder do grupo de música que vai resolver o teu problema. Por isso a prática da palavra na sua vida em poder, com poder, pelo conhecimento da palavra. Eis que vos dou poder, Jesus falou, para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do mal, e nenhum mal vos fará dano algum. Nenhum em português é nenhum, em mandarim é nenhum, em italiano é nenhum.
O poder que opera em você, meu irmão e minha irmã, é poderoso para te livrar de qualquer armadilha que Satanás coloque na sua vida. Sabe, abra a palavra de Deus em Romanos 1,16. Que essa é uma das armadilhas que Satanás tem tramado hoje, no meio do povo evangélico. O povo evangélico. Aleluia. Romanos 1,16 diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Sabe que nós somos igreja, né? Você não é judeu. Mas sabe, irmãos, esse poder que eu estou lendo aqui, e eu sempre falando com pessoas a respeito do evangelho, eu sempre digo isso: vamos para a palavra, porque é o poder de Deus falando com você. Não são com palavras persuasivas que você evangeliza ninguém, que você fala de Jesus para ninguém, que você aconselha ninguém, que você ora por ninguém. É com o poder acompanhado da palavra. Se não vir a sua opinião, e opinião de homem não resolve nada para ninguém, porque não está escrito a sua opinião. Onde é que está a sua opinião aqui, meu irmão? Onde é que está a sua opinião aqui, minha irmã? Mas se você dá o caminho, a verdade e a vida, ele chega lá. Porque ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. E o caminho, a verdade e a vida é a palavra, sem a qual ninguém vai ver a Deus, porque pela palavra você é santificado, e sem santificação ninguém verá a Deus. Sabe que muitas vezes nós estamos vendo correr, às vezes, essas palavras dos púlpitos sobre salvação. Você sabia que o inferno existe? Existe o inferno, para crente também, sabia? O inferno a gente pensa que é só para quem não aceitou Jesus. Mas o inferno está na palavra de Deus, porque na palavra de Deus, se está escrito, vai se cumprir. Posso ouvir um amém? Você está aqui? Aonde que a gente vê isso? Alguém vai chegar, e se está escrito: Pai, como assim? Em teu nome eu fiz maravilhas. Você já viu algum ímpio fazer maravilhas em nome de Jesus? Não. Mas o Senhor vai dizer: eu não te conheço. Então nós temos que nos livrar das armadilhas. Sabe que alguém pode estar cuspindo fogo no altar e não ter nada de Deus? Sabe que alguém pode te dar uma profetada que faz você desviar dos caminhos corretos do Senhor? Sabe que o discernimento do Espírito é um poder que você deve buscar na sua vida? Sabe que as muitas vozes têm que ser detectadas pelo radar. Eu tenho 2 radar aqui, ó, que é coisa de cearense, bem grandinho. Mas é orelha, mas não é isso não, é o Espírito Santo que veio no pacote da salvação. Sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quando a Bíblia diz aqui: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu aceitei ao Senhor e já era ouvinte da palavra há alguns anos. Eu dava até carona para crente para vigília. Eu fazia um monte de coisa para os crentes, mas eu não vinha para a igreja. Eu cria com o meu coração, mas eu ainda não tinha confessado com a boca para a salvação, como nos diz a palavra em Romanos 10. Mas o meu pai passou por um procedimento cirúrgico, e tinha um povo que, além de Tereza, que já estava nos caminhos do Senhor, que já orava por mim, mas esse povo eu estava mais próximo ali, e eu já entrava no reteté deles ali, eu sentia arrepio e tal, quando eles oravam. Mas o meu pai foi fazer o que o papai fez? Cateterismo, e ali foi diagnosticado por um médico. O nome dele é Dr. Roberto, ele é um chileno, e ele falou, ele reuniu, acho que o Silvio estava, eu e o Silvio, Tereza estava acho que lá chegando, e ele falou: olha, teu pai tem 10% de chance. E eu vi aquele servo de Deus que tinha ido comigo. Falei: vamos ali, por favor. E eu cheguei lá no quarto.
daquele hospital. E eu falei assim, ó, pode fazer a oração aí, que eu vou aceitar o Senhor agora. Quando eu levantei, eu já estava com um pacote. E eu fui lá falar com aquele médico. Eu falei, antes das tuas mãos, a mão do meu Deus vai operar o meu pai. E aquele médico foi a primeira vida que eu ganhei já como convertido para Jesus. Porque quando ele saiu daquele centro cirúrgico, ele saiu me procurando e falou assim, rapaz, de que Deus é esse? Eu estou imitando português, o cara é chileno, ó. Rapaz, sei lá qual foi, como é que ele falou? Eu sei que, meus irmãos, uma semana depois, eu estava orando. Não tem uma clínica Portinari na avenida ali perto dos remédios? Então aquela clínica, ele é um dos sócios. Ele me chamou lá. E quando ele me chamou, teve uns crentes que falou assim, rapaz, tu é muito novo na fé, tu está empolgado. Mas sabe, irmãos, eu vi aqueles crentes lá se mover tanto em poder, e eu só assim com aquele arrepio e tal. Eu falei, não, aquilo lá já está em mim também. Eu vou lá, e ele me mostrou a sala dele, cheia de cristais, para atrair um monte de coisa boa e tal. Sabe, eu acho que eu já era verbiano e não sabia, porque eu fui para a palavra. Através da palavra eu provei para ele. Ele falou, então vamos quebrar. Eu falei, é agora, vamos quebrar tudo. E aquele homem saiu de lá crente. E até ele ir embora para o Chile, eu trocava o WhatsApp. O WhatsApp naquela época não tinha não, porque isso foi em 2000, irmãos. Foi em 99. Então, perceba aqui, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe, irmãos, a gente vai embora daqui a pouco. E eu não me conformo da gente viver uma vida só de igreja, ganhando vidas dentro de igreja, pescando em aquário. Deus nos fez com poder e já nos deu boia salva-vida para a gente lutar com tubarão em mar alto. A gente pegar esse povo que está aí, ó, e trazer aqui para dentro da igreja. Aleluia. E sabe, você não é partidário, você é um servo de Deus, membro de uma igreja, e isso tem que ser mesmo. Se você puder trazer para cá, porque você sabe o alimento que é dado aqui, é o alimento saudável, é um alimento da palavra, é um alimento que te corrige, é um alimento que te leva para a salvação. Não é palavra de autoajuda, é palavra de ajuda do alto. Não é palavra para massagear o seu ego. Irmãos, nós vamos quebrar algumas coisinhas aqui hoje, amém? E na oração eu falei, pai, então amém, glória a Deus. Porque sabe, irmãos, tem muito lobo interessado na lã das ovelhas e não nas ovelhas. Entenda pelo Espírito, porque isso também é poder. Amém? Romanos 15, 18, por favor. Aleluia. Oh pai, eu te agradeço. Oh, racanarabachore. Já deram uma agrinha ali para o tecladista? Não? Já? Romanos 15, 18, vamos ler para adiantar. Senão daqui a pouco toca a sirene ali. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios, por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, e pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores, até ao Ilírico, tenha pregado o Evangelho de Cristo. Vai em 2 Coríntios 4, 7, para a gente ganhar tempo, por favor. Aleluia, você gosta da palavra, eu sei que você ama a palavra. Aleluia, glória a Deus. 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos.
Pelo poder. 2 Coríntios 4, 7. Pelo poder, você pode, sabe, ser atribulado. Você não é atribulado, você pode ser atribulado por alguém, por alguma situação. Mas você, na sequência, está dizendo aqui, ó, mas não angustiado. A pessoa vai lá e te atribula. Ai, acabou meu dia, logo de manhã. Gente, meu dia só acaba 0 hora e já começa outro. Nenhum filho do diabo, sendo usado pelo diabo, vai tirar a minha paz. Mesmo que no meu entendimento não haja muita paz. Mas a paz que Deus nos dá é a paz que excede o nosso entendimento. Excede o nosso entendimento. Nós não vamos viver a paz no mundo não, irmãos. A paz está em nós e isso é poder. Você ter paz em meio à guerra é poder ou não é? Claro que é. Você ter paz em meio a situações complicadas é poder ou não é? É, eu sempre conto, minha esposa não está aqui. Nós perdemos uma gestação em abril. Quem ia lá para casa nos cultos que a gente fazia lá em casa? O Glieber está ali, falou yes até em inglês, porque ele ia. Nós estamos lá dando risada. No dia que ela expeliu o saco gestacional, tinha um evento do Rema. E nós fomos lá. Irmãos, não é porque está dentro da igreja, porque Pedro falou para Jesus assim, ó, tu és o Filho de Deus. E Jesus falou sobre essa rocha. Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir, eu tenho que morrer, eu tenho que ser crucificado, morrer, ser ressuscitado para que essa obra seja completa. Não vai não, eu te impeço. Então o pastor já recém-constituído, já teve que expulsar um demônio dele. Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Então, meu irmão, dentro da igreja o diabo pode usar qualquer boca. E nós estávamos lá, Deus sabia como nós estávamos, porque era o dia mau, mas nós estávamos de mão dada, adorando, e ali chegou uma pessoa, menina, tu não precisa se fingir que tu tá forte não, tu era para estar na tua casa chorando. Eu falei, irmã, vai orar. Na verdade eu ia fazer uma imposição de mãos nela, mas nós temos autoridades para fazer isso, amém? E ali nós passamos aquele dia. Mas no outro dia tinha um movie house. E nós estávamos lá dando risada. E quando surgiu a notícia, todo mundo veio. Rapaz, mas a gente não viu nada. Porque você pode dizer, olha irmão, eu estou firme, mas ore por mim. Irmão, quem resolve teus problemas é Deus. As tuas autoridades têm que saber, porque são elas que vão dar conta de você diante de Deus. Por isso a Bíblia diz, ore pelas suas autoridades, que são elas que vão dar conta da sua alma diante de Deus. Mas também você se posicione para que eles não façam isso gemendo. A Bíblia também diz. Sabe que tem pastor gemendo aí? Tem uma palavrinha na moda, ingratidão. Isso é uma armadilha do cão. Seja grata quem chorou com você, e se alegre com quem chorou com você. Tem pessoa que vem nos procurar, meus irmãos, e a gente chora com elas, mas elas se alegram com ímpios, elas se alegram com pessoas que não têm nada de Deus. Isso não é poder, isso é o diabo em operação. E nós temos que ser boca de Deus para ensinar essas pessoas, porque elas estão caminhando um caminho errado. E a Bíblia diz que se eu colocar diante de ti, está em Ezequiel, um povo, e não falares as minhas palavras, e esse povo cair, o sangue deles está na sua mão. Sabe, irmão, eu não vou viver uma vida santa aqui na terra, e fazendo a obra de Deus, e porque eu fui negligente de aconselhar uma pessoa, eu ser barrado na porta do céu. Eu não quero isso. E você também não. E você também não. Olha que novidade. Sabe que às vezes nós queremos de verdade
são palavras que massageiam o nosso, sabe, a gente vem realmente com, sabe, eu já passei o dia assim, mas meu irmão, é amor, é Deus te amando, uma palavra. Não vai dar tempo, mas eu quero ler com vocês aqui, não vai dar tempo de falar tudo, mas abra sua Bíblia em Gênesis 37, 8, por favor. Aleluia, glória a Deus. Você sabe, você já deve ter até lido isso hoje, que você é um leitor assíduo da palavra, amém? Amém? Amém, glória a Deus. Quem nos visita essa noite? Quem nos visita? Ninguém está nos visitando. Ah, irmã ali, glória a Deus, glória a Deus. A nossa igreja, ela foi convidada a fazer um jejum, não é isso? E nesse jejum, irmãos, muitas coisas já estão acontecendo, com certeza na sua vida. Com certeza na sua vida. Irmão, é motivo de alegria que coisas venham à tona, amém? Porque é Deus amando a sua igreja. Sabe, numa velha aliança, nós estamos numa superior aliança, com superiores promessas. Jesus olhou para um homem chamado Moisés e falou assim, ó: santifica o povo hoje, para que amanhã eu faça maravilhas. O povo está sendo santificado, mas em que momento da história da igreja Deus mandou os crentes pararem de jejuar? Em que momento da história da igreja? Eu estava falando com o irmão que pregou aqui domingo, o pastor Klein, Gustavo Klein, não é o nome dele? Ren, pois é isso aí, o pastor Gustavo. Ele é do reteté, você concorda? E ele estava contando a música da irmã lá que toca, tem ela aqui no Deezer. Falei, menina, eu vou pôr esse negócio aqui, eu vou começar a correr. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Sabe que esses irmãos que a gente fala, que eram do reteté, esquece essa palavra reteté, nós estamos falando de poder. Eles oravam e o poder se manifestava. Eu já estive em igrejas e nós aqui vamos viver esse tempo na nossa igreja, onde paralíticos começavam a andar, onde pessoas do meu lado estouravam a tala do cara com gesso e o cara pisava no chão e saía correndo, e eu correndo atrás do cara que estava lá aleijado. Falou, você estava aleijado também? Não, eu estou no embalo dele aqui, ó. Meu irmão, você dá risada, mas foi isso que eu fiz. Porque quando o poder te pega, você perde a sua reputação. Você não liga para o seu cabelo, para a sua roupa. E se o falador falar, deixa o falador falar. Glória a Deus. Irmãos, isso também é armadilha, você reter o Espírito. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós nos movemos no Espírito. Da maneira que Deus nos tomar, nós vamos ser tomados. Aleluia. Eu nunca vi ninguém lá na passarela, tá lá invocando o diabo, o cara tá sambando. Manda ele parar de sambar para ver. Você apanha da escola de samba inteira lá. Então, meus irmãos, nós temos poder nas nossas vidas. Amém? Eu vim te dizer esse grande mistério que já foi revelado pelo Espírito. Você tem o poder de Deus na sua vida. Amanhã hoje ainda você vai chegar na tua casa, na tua vizinhança, ela vai falar, chegou o poderoso, chegou o poder, chegou o poder na minha casa, chegou o poder não sei aonde, chegou o poder na minha empresa, chegou o poder na minha faculdade, chegou o poder na minha casa. E eu vou te dizer uma coisa, toda vez que a gente chega aqui que a igreja está desligada, a gente liga a luz, porque chegou a luz. E nós não andaremos mais em trevas. E quem estiver do nosso lado não tem que andar em treva, porque você é luz naquele lugar. Irmãos, eu já cheguei em lugares
que parecia que dava para você pegar, assim, de tão pesado que estava o negócio, sabe? Você já chegou nesses lugares, não já? Chega assim, parece, meu Deus, deixa eu tirar esse negócio aqui da frente. E aí você quer respirar e não respira. E aí você tem que ter aquele, não é? Você tem que apertar aquele botãozinho, falar, é o poder agora. E aí você tem que abrir a boca. Não fica de boca fechada quando você estiver nesses lugares. Não fica de boca fechada. Porque é para isso, aquelas pessoas necessitam, eles não sabem, mas eles necessitam que você fale. Deus está falando com pessoas aqui, que você tem se mantido calado em situações que você tem que falar. Não é problema meu, mas é problema de Deus, e você é o representante de Deus naquele lugar. Eu não mando ninguém em lugar nenhum com procuração para esse procurador ficar calado. Porque se tem procuração de Deus na nossa vida, através do Espírito Santo, porque Jesus falou, vocês serão minhas testemunhas. E testemunha não fica calado, senão o réu é julgado e condenado. E nenhuma condenação há aos que estão em Cristo. Se você ficar calado, aquela pessoa vai cair em condenação dela própria. Porque talvez ela não tenha lido Romanos 8:1. Talvez ela não tenha lido Romanos 12. Para renovar a sua mente pela palavra. Ela ainda está em condenação. Não, mas eu fiz tal coisa. Meus irmãos, o perdão, ele é seguido da confissão. É automático. Não, irmãos, eu acho que você vai ficar, deixa eu ver. Vamos ver aqui no regulamento. Deixa eu ver o que é. Você espirrou muito alto? 3 meses no banco. Com todo respeito, você pega e fala assim, claro, eu fico até 1 ano. Me prova aqui na Bíblia, por favor. Porque eu vou te falar uma coisa. A Bíblia diz, maldito daquele, tem coisas que a gente joga o esboço fora e segue o fluxo do Espírito. Mas, maldito aquele que é pendurado no madeiro. Você concorda que aqueles 2 ladrões eram malditos? Pela época? Então, Jesus não. Porque o Dimas, o ladrão bonzinho, ele falou assim, rapaz, cala tua boca, porque a gente sabe porque a gente está aqui. Então ele confessou o que ele tinha feito. Mas ele falou assim para Jesus, lembra-se de mim quando estiver no teu reino? E Jesus falou, menina, eu vou arrumar um jeito da gente descer da cruz aqui, para você passar por um processo de banco, de batismo, de discipulado, de não sei o quê. Não, ainda hoje. E esse hoje não demorou nem 3 horas. Naquele momento, biblicamente falando, a primeira alma resgatada pelo sacrifício de Jesus foi um homem condenado no madeiro. Aquele homem podia ser um estrupador, sei lá o que ele era, matador, não sei, ladrão, o que ele era eu não sei. Eu sei que naquele momento o seu Dimas foi o primeiro que inaugurou lá o paraíso junto com Jesus. Então não condene aquele que já foi resgatado pelo sangue de Jesus, e nem se faça como condenado. Gênesis 37:8 é um parênteses que Deus deu aqui na ministração, eu vou lá saber, né? Deus sabe. Então lhe disseram seus irmãos. E os irmãos de quem, irmãos? De José. Eu nem sei a hora que eu tenho que parar ali, mas amém. Tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. Olha que coisa. Mas rapaz, tu até agora há pouco estava fazendo isso, fazendo aquilo, tu já está com esse poder todo. Tu já está querendo ser o quê com isso? Eu sei o que você fez no verão passado. Não, irmão, isso aí é só um filme. Porque você tem que falar para ele assim, mas eu também sei o sacrifício de Jesus na cruz. Isso aqui eram os irmãos de José. Nós estamos falando do Velho Testamento. Não dá tempo, irmãos, e eu vou realmente ir aqui para o final. Gênesis 47:6. Aleluia. Você sabe a história enquanto você abre aí.
Você sabe a história de José. Deus deu sonhos a José, mostrou o plano dele para José. E os irmãos então, por inveja, o venderam. O diabo usou a mulher da pessoa que tinha comprado ele. E ele saiu correndo, porque era uma armadilha. Então ali foi armada uma outra armadilha do diabo, colocaram José na prisão. Irmão, eu vou te dizer uma coisa. Só do que os irmãos fizeram com José, já tinha gente que nem mas desviava, mas já no olhar ruim dos irmãos dele. Você sabe que tem gente assim hoje na igreja? Acontece uma situação, o pastor, o líder, o conselheiro não está nem sabendo. Quando a pessoa vem e fala assim: ah, pastor, eu vou embora dessa igreja porque os irmãos não amam ninguém. Falei, bom, o nosso irmão mais velho chamado Jesus morreu na cruz por amor. Porque veja bem, essas pessoas existem em todos os lugares. Agora, pede para Jesus ou voltar individualmente para você, ou levar a igreja logo, porque é só no céu que não vai ter esses irmãos. E José então foi vendido, e a mulher de Potifar quis se deitar com ele, ele fugiu. Ele tinha temor a Deus, ele tinha poder. Ele tinha poder, mas mesmo assim ele foi preso. Mas ele tinha poder, e ele tinha um espírito excelente. Só que nós estamos falando de José. E você que tem o Espírito, e eu que tenho o Espírito Santo dentro, o que a gente não pode resistir? O que a gente não pode fazer? O que a gente não pode mudar de situação? Sabe, se vier uma situação de um irmão que está, sabe, te machucando até com palavras, ora. Irmãos, sabe, não é uma doutrina você orar de madrugada. Mas como é gostoso. Como é gostoso. Sabe que algumas vezes que eu li a Bíblia, eu li de madrugada, e eu tinha um propósito com Deus, que 2 horas da manhã eu colocava meus despertador, e um dos dias, irmão, tinha dia que eu dormia, tá? Então eu não considerava aquele capítulo como lido, mas eu dormia, e quando eu abria, eu falava, ô Senhor, me perdoa, porque eu dormi. Aí alguém falava assim, não, mas é sacrifício de tolo. O tolo é o que não faz o sacrifício. E um desses dias, eu estava com muito sono, e eu fui ler a Bíblia, e eu vi a Bíblia, as letras, ao invés de pretas, todas douradas. E quando eu fiz assim, virou a ser preta de novo. Mas eu tive aquilo acelerou meu coração, eu passei o dia com o coração acelerado. Eu não dormi mais naquele período que eu reservei para ler a palavra, porque eu sabia que o meu Senhor estava ali do meu ladinho, vendo tudo o que eu estava fazendo. Sabe que uma das primeiras coisas que o pastor me falou para fazer aqui nessa igreja, ele olhou para mim assim, eu nem sabia de nada. Ele falou assim, então o irmão Aurélio ali, ó, vai liderar uma oração 6:30 da manhã aqui na igreja. Aí eu olhei assim para ver quem era o irmão Aurélio, né? Vai ter outro irmão, né? Falei, não, é você mesmo. E ele não está nem sabendo, viu, igreja? Aí a Tereza se virou e falou assim, ele te falou alguma coisa? Falei, não. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. E 6:30 da manhã nós viemos aqui para orar. Irmãos, muitos irmãos que estão aqui estavam lá, Cida, Edu. A Cida no primeiro dia, eu vou entregar ela, entregou o Edu, e toda de uniforme de academia, foi para academia. E eu estou novo na igreja, né, então a gente fica humilde, né, mas tem que permanecer humilde, eu falei só para testar vocês. Permanece humilde, porque adiante da soberba vem a queda. Então a soberba é aqui, a queda é ali. Então você se arrepende aqui e não caminha para lá. Permanece humilde.
Permanece com os pés para trás. Quem sabe aqui o que é pé para trás? Ninguém sabe? Isso aqui, ó. Pé para trás. Nós vamos orar hoje aqui. Você que pode, vai orar, se quiser, de joelhos. Mas, amados, naquele propósito, Deus fez muitas coisas comigo. Porque eu recebi inspirações de Deus pela palavra a fazer muitas coisas na minha vida que eu nunca tinha. São segredos, irmãos. Isso não é uma doutrina, amém? Eu não estou falando para você que talvez tenha uma atividade 6 horas da manhã para estar, mas olha, muitos daqueles dias eu acordei 7 horas da manhã como se eu tivesse dormido 12 horas. E José, ele era uma pessoa como eu e você, sem o Espírito dentro. Olha quantas balé depois lá, desde o capítulo 37 de Gênesis, até o capítulo 47, o que esse homem passou, sem ter o Espírito dentro, sem ter poder dentro, é muita coisa, gente. Nós não estamos falando, claro que o sacrifício maior foi do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Mas leia aí Gênesis 47, 6, por favor. A terra do Egito está diante de ti, no melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado, sobre o que eu tenho. Gênesis 47, 7. E trouxe José a Jacó seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Sabe, irmãos, se você operar nesse poder, que faz abundantemente mais e além do que você pede, do que você pensa, toda a sua parentela, toda a sua casa vai ser alcançada. Esse vai ser o teu galardão, porque foi o de José. Sabe que tem muita gente que às vezes, na sua caminhada, e você tem que estar convicto com quem você é, o que você pode, para onde Deus quer te levar. Porque sabe, irmãos, não fica ouvindo. Nós temos ouvido aqui na igreja muitos ministros passar falando sobre vozes. Você tem que ter a sua convicção com Deus em poder. Pai, é aqui, é aqui. Então, sabe, a não ser que seja uma autoridade colocada diante de você e Deus, não mude aquilo. Não mude. Não mude. Claro que se você é um casal, ande em concordância com a sua esposa, com o seu esposo. Mas irmão de igreja não tem poder para mudar os planos de Deus para você. Não tem como te aconselhar em coisas que vão mudar a sua vida, o seu ministério, a sua família. Nós estamos falando aqui de armadilhas. Quantas armadilhas foram colocadas na vida de José? Quantas armadilhas? Você sabe as suas armadilhas, eu sei as minhas. Mas nós temos, sabe que eu aconselho muito jovens, e a gente acaba achando algum meio de alcançá-los pela atualidade. Então, um dia eu estava ministrando aqui, veio e eu soltei, olha, consulte o VAR, vá à revelação, faça spoiler da vida dessa pessoa. Já pensou, pastor José Carlos? Deus revelando o oculto, o escondido para ele, e ele sendo spoiler na vida de uma pessoa. A pessoa vai dizer assim, mas cadê as cartas? Você não joga carta, você não lê mão? Não, eu tenho o Espírito Santo e o poder mesmo. Você já foi spoiler de alguém hoje? Você já foi spoiler de alguém ontem? Mas quem vai ser spoiler de alguém amanhã? De falar para essa pessoa quais são os planos que Deus tem para ela. São planos de paz e não de guerra. São planos de prosperidade. Enquanto o mundo fala que a pessoa vai viver na miséria, que fazer o quê? É o mal do século. Olha, o mal do século é a depressão e o suicídio. Eu tenho o bem da humanidade inteira, pelos séculos
dos séculos, chamado Jesus Cristo. Amados, o Wi-Fi de Deus já está ligado desde o sacrifício de Jesus. E aquele bloqueador de Wi-Fi que chamava véu, ele foi rasgado de cima para baixo. Para provar que foi Deus, foi de cima para baixo. Não foi alguém que pegou uma tesourinha aqui e ali, não. Foi de cima para baixo. E você tem livre acesso. E a Bíblia nos garante que você tem que ter livre acesso com ousadia. No Espírito e no poder. Amém? Se coloca de pé, o grupo de louvor pode voltar. Aleluia, por favor. Aleluia. 1 Coríntios 1:21 diz: pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aleluia. Os irmãos vão cantar aí o caminho no deserto, mas você sabe que Jesus venceu o diabo no deserto, amém?